o programa Radar Arquitetura mais uma vez saiu do estúdio e dessa vez o Giro do Radar veio até aqui a loja Parque Elétrico para conferir as novidades em relação às iluminações. E a loja escalou aqui ninguém menos do que Karine Ferreira da Ouse Arquitetura. Vocês conhecem bem, Karine, que idealizou aí tudo em relação ao cenário do programa Radar Arquitetura e que vai comentar junto comigo, vai estar mostrando e falando dessas novidades e tendências de iluminações. Karine, satisfação ter você de novo. E surpresa, quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia conversar com a Cristina. Aí ela disse, olha, dessa vez não, dessa vez escalamos uma pessoa muito competente. E aí, eis que surgiu você, tudo bem? Tudo jóia, obrigada mais uma vez a vocês pelo convite, Parque Elétrico também. E falar sobre uma coisa que a gente ama e é indispensável, né? Que é a iluminação. E por que é indispensável? Você concorda com o que se fala, que a iluminação é a vida do ambiente, por exemplo? Com certeza, Jacomelo, porque pode ser o projeto mais bonito, mais bem executado, mas se ele não tem uma iluminação que evidencia esses detalhes, ele acaba ficando um pouco murcho, digamos assim, né? Então a iluminação, ela tem esse poder. Quando bem pontuada, quando bem inserida, quando bem escolhida, ela realça o que há de mais belo e traz aconchego, né? A iluminação, ela pode despertar vários sentimentos diferentes. Então, a gente ama, né? Sem dúvida alguma. E quem está assistindo a nossa matéria pode estar pensando, mas precisa ter toda essa atenção mesmo em relação à iluminação, não é só comprar a luz, colocá-la no ambiente, acender e pronto. Não é bem assim que funciona, né? Para poder extrair toda a beleza da decoração, toda a sensação de conforto, bem-estar, ou mesmo a atenção para você ficar ligado ali na hora de trabalhar, se for o caso, é importante que a iluminação seja trabalhada com conhecimento. Com certeza, a técnica ela é muito importante. A gente não precisa deixar algo tão difícil de acesso, né? Até porque hoje em dia os clientes, os consumidores, eles estão bem mais antenados, né? Mas a gente pode facilitar. Porém, é interessante de fato e necessário o estudo, porque se você também utilizar a iluminação correta, ao invés de você deixar o ambiente bonito e funcional, você pode estragar todo aquele espaço. Então, por exemplo, uma dica para as mulheres. Então, se você coloca numa parte de maquiagem, né, numa penteadeira em casa, uma iluminação difusa. Explica para o povo de casa o que é a iluminação difusa, por exemplo. Aquela iluminação, digamos assim, popularmente mais aberta, que ela tem aquela sensação de sol, que está mais clareada, ela não é direta. Então, quando você joga aquela iluminação difusa de uma forma mais branca, que é muito interessante, quando a gente fala sobre as temperaturas da cor. Não é que vai ficar quente ou frio em relação à temperatura corporal, né, de sentido, mas em relação ao visual. Então, a gente, quando estuda essa parte técnica, dependendo de cada espaço, cada um tem uma necessidade específica em relação a essas temperaturas, né? Então, quanto menor o número, né, vamos supor, 3000K, aquela luz mais quentinha, mais aconchegante, aí já vai para 5000K, 6000K, que é geralmente o que a gente usa nas cozinhas, né, em ambiente de escritório, mas aí a gente vai fazendo a neutralização. Aí voltando para aquela dica das mulheres. Então, quando você coloca uma iluminação difusa apenas aérea e fria, a tendência é que sombreie, você não consegue se maquiar direito e ainda deixa sua pele mais opaca. Então, sem querer, você pode se maquiar mais do que necessário. Aí, quando vai para uma luz mais equilibrada, mais neutralizada, tá com o rosto cheio de blush ou de qualquer outra maquiagem, ninguém quer. Então é interessante iluminações frontais para ambientes assim que você consiga ver o seu rosto sem sombreamento. Iluminações mais neutralizadas, que é aquelas que vão lembrando mais o IRC do Sol, que é o Índice de Reprodução de Cor. Então olha quantas coisas a gente precisa estudar para colocar de fato uma iluminação interessante e que funcione, não pode ser só bonito, né? Na loja inteira nós temos muitas luminárias, temos muitos pendentes, temos vários tipos de luzes. Vou falar de um jeito que fique popular, para que fique fácil da turma de casa também entender. Claro que não vai dar pra gente falar de todas elas, né? Infelizmente. Mas nós escolhemos algumas para poder a Karine falar e mostrar para você um lugar que seria bacana para você usar, por que vale a pena pôr desse jeito ou não. A questão da temperatura de cor a gente volta a falar, que é aquela coisa da luz ser mais amarelinha ou mais branquinha, para ficar bem fácil também do povo de casa entender. Vamos às arandelas aqui? O que você quer mostrar aqui? Qual dessas está chamando a atenção? Eu gosto muito dessa placa aqui de LED, né, para área externa. É uma das que eu mais costumo usar em projeto, porque assim, eu costumo brincar, ninguém vai ler no muro.
Então, aquela parte de entrada ou das laterais da sua casa, ela tem que ser aconchegante. E, ao mesmo tempo, ela precisa estar iluminada como se fossem balizadores. Então, eu gosto muito de pontuar essas entradas laterais, os muros da casa, posterior também, né, a parte de trás da casa, com esse tipo de iluminação. Então, dependendo do foco e do tamanho, a gente pode colocar a cada 1 metro, a cada 2 metros, vai depender também da necessidade e do investimento que o cliente quer fazer. Existe uma altura certa para se colocar esse tipo de iluminação? Aí volta para aquele detalhe que não existe regra. Essa daqui a gente já usou um pouco mais alta em fachadas de casa, já usei mais baixinha para balizador, mas geralmente eu costumo usar cerca de uns 55 em 65, dependendo do tamanho do muro, isso para a área externa. Eu sei que essas, vou falar de um jeito bem popular aí, de cordinha, tem chamado muita atenção de todos ou de vários tipos de projetos, seja comercial, seja residencial, seja na cozinha, seja no quarto, enfim. Por que você acha que está tão em alta esse tipo de luz aqui? Quem está querendo fazer agora um projeto, vale a pena investir? Está atualizado isso aqui? Eu acredito que sim, porque as cordas são detalhes naturais, são materiais naturais. E assim, desde 2019, essa parte mais naturalista, ela tem se tornado uma tendência em busca de que as pessoas elas tenham mais aconchego dentro de casa. Então assim, hoje a gente vive num mundo tão moderno que às vezes a gente não sente esse intimismo dentro da própria casa. Então é uma tendência que acaba se fortificando mais de materiais naturais, como cordas, pedras, questão da biofilia, né, de ter mais natureza dentro de casa. Então eu acho que é uma peça que vai perdurar por muito tempo e por ser natural, você consegue dar um reuso em outro ambiente e não deixa de ser um investimento. E pode usar tanto em ambientes externos, né, como no ambiente interno. Por exemplo, a gente acabou de usar em um lavabo, né, externo, como também no quarto de um jovem, que o tema era uma vibe mais savana, como ponto lateral sobre a mesa de apoio. E ficou muito charmoso. Então tudo depende do espaço, da personalidade. É só ter aquela questão do bom senso, da técnica, que com certeza vai ficar maravilhoso. Bom, vale lembrar que aqui nós temos algumas dessas iluminações. Vem comigo aqui, Karine, por favor. O Lindão está mostrando essas peças, que são destaques. Inclusive, uma das, pelo que a Cristina aqui do Parque Elétrico me falou, essas peças com essas cordas têm saído muito, é uma das queridinhas dos arquitetos em utilizar em seus projetos. Aí a gente está vendo peças com uma única corda, mas tem também delas com mais de uma, ou a pessoa pode comprar 3, 4, 5 e fazer uma composição, deixar uma amarração mais alta, uma mais baixa, não é isso? Exatamente. Tem uma das primeiras vezes que eu vi essas cordas sendo utilizadas com iluminação foi num cafezinho lá na Oscar Freire, e são espécies de caramachões dentro do próprio restaurante e eles são todos envolvidos nessas cordas e fica muito charmoso. Então assim, a gente já falou de uso em restaurante, uso em banheiro e uso em quarto, né? E sempre fica bacana, vai realmente depender da personalidade do espaço, mas eu adoro, peça linda. Isso que eu estou fazendo é de arquitetura comercial e insere todo esse universo, né? E uma das coisas que a gente está estudando agora é essa questão do light design e fala sobre essa ideia da gente abrir a mente para as iluminações, que muitas vezes a gente acha que só vai funcionar num tipo de cultura ou num tipo de país e não é. E viajar permite isso. Agora, infelizmente, só estamos podendo viajar pelo Google e pelos Instagrams. Mas viajar, com certeza, abre muito a mente para a gente que trabalha com arte, né, com criatividade. É maravilhoso ver as iluminações do mundo inteiro, né? Bom, e aqui não é diferente de outro qualquer lugar, não, né? A gente vê que o Parque Elétrico tem investido bem nessa parte de iluminação, tem trazido peças, praticamente algumas até meio que exclusivas, você só vê um ou outro modelo aqui na loja. E nós vamos falar agora desses que parece neon, que tem aí essa parte leitosa na frente, que o Lindão tá aí se balançando junto com ela. Acho que gostou. Ele gostou tanto, tô até vendo que ele gostou muito. Vamos lá, vamos pra cá, Karine, vamos aqui pra frente, que o Lindão vem acompanhando a gente, mostrando essa fila
de luminárias belíssimas. Essa aqui tem um chama muito mais elegante, sofisticado, né? É uma pegada minimalista e ao mesmo tempo mais orgânica, que já remete àquele ponto que a gente estava conversando das pessoas quererem algo mais naturalista dentro de casa. Então, assim, acaba que aquelas linhas mais retas, elas não entraram em desuso. Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas elas ficaram um pouco mais escondidinhas, digamos assim, né? Então as pessoas começaram a querer misturar um pouco mais de leveza, de formas, e eu acho isso muito legal. Que a casa, ela para de ser aqueles desenhos mais retos e começa a trabalhar com mais voltas. E essas luminárias cabem perfeitamente para quem quer uma pegada mais minimalista, né? E ao mesmo tempo quer identidade. Então tem vários tipos em rosé, preto, que eu adoro, esse preto fosco, o dourado também. Inclusive essa daqui, que tem uma vibe mais joinha para as mais clássicas, né? Tá em dúvida se é moderna, se é clássica. Essa daqui eu acho que é uma mistura bem interessante. Essa que vocês estão vendo em close agora aí na casa, através das imagens do nosso câmera lindão, que está realmente empolgado nessa iluminação. Me diga uma coisa, ela pode ser usada em que espaço, na sua visão, assim, onde que ela fica? Claro, não existe regra, Sim. Sempre bom reforçar isso. Exato. Mas por coerência, por uma visão já de conhecimento que você tem, de experiência nos seus trabalhos, aqui tem até uma mesinha, ó, tipo uma mesinha de jantar, né? Ela fica bem nesses espaços de jantar, e qual outro lugar que você acha que caberia legal uma iluminação como essa? Com certeza ficaria bem interessante esses formatos em uma mesa de jantar, como também sob uma mesa de um escritório, né, de repente de uma design, né, de uma arquiteta, como também no centro de uma loja, né, sob uma mesa. Geralmente as lojas de roupas, né, desse tipo de segmento, elas gostam muito de iluminação mais central para fazerem as fotos, né, de divulgação. Então essas iluminações, elas têm um efeito diferente, são as joias do espaço, né? Essas famosas bolinhas, essa iluminação com esse design de bolinha, bubble in English, que tá aí cheio de diferença, cheio de exclusividade, com designs bacanas, diferenciados. Esse tipo de iluminação está muito, mas é muito em alta mesmo. Quando você olha Instagram de arquitetura, você vê muitos projetos com esse tipo de iluminação. Exatamente, as formas orgânicas, né, como um todo, elas vieram para ficar. Elas vieram para ficar. Essas dessas cúpulas mais arredondadas, né, as bobas, bem bilíngue, como você disse, são umas das minhas preferidas. Eu realmente gosto muito, principalmente essas que tem a cúpula mais transparente, que a gente consegue ver os focos internos. Eu acho muito charmosa, muito charmosa.